E vem conferir a crítica da série Invasão Secreta. E terminou no Disney Plus com 6 episódios a mais nova série da Marvel chamada Invasão Secreta. E Invasão Secreta, quando lançou nos quadrinhos, foi uma grande saga, muito importante para um período da Marvel onde a gente descobria que grande parte dos heróis da Marvel eram Skrulls. A partir daí, em vários quadrinhos iam sendo revelados quem era o Skrull, quem não era o Skrull, quem estava por trás do que. Uma HQ super importante e interessante para um período da editora. E quando você coloca esse arco para o cinema, né, no caso para séries de TV, você espera que a série acerte em vários pontos. Obviamente, a gente não espera que a série seja igual aos quadrinhos. Afinal, nenhuma adaptação é assim hoje em dia. É até errado você hoje em dia, depois de tantas adaptações que já tiveram, depois de tantos filmes da Marvel, você esperar que realmente siga igual aos quadrinhos. Mas eu esperava, pelo menos, que a série, de modo geral, trabalhasse bem essa ideia de quem está por trás do quê, quem está por trás do governo, quem está por trás de tudo. Eu esperava muito que essa série da Marvel, ela mudasse muito o ideal do universo cinematográfico da Marvel, porque colocando heróis como Skrulls, outros personagens como Skrull, poderia a partir daqui colocar uma nova era para o universo Marvel. Mas não foi isso que aconteceu. A série, na minha opinião, erra em quase tudo que tenta fazer. Ele erra desde o ponto de direção, passando pelo ponto de roteiro, de como trabalham os personagens e como colocam as consequências sobre a série. Mas vamos começar devagar, porque a série começa muito bem. Os 2 primeiros episódios não são excelentes, mas são episódios bons. São episódios que eles conseguem trabalhar muito bem o elemento de espionagem. Colocam bem essa ideia de quem é o Skrull, quem não é o Skrull. A ideia da direção funciona bem nos 2 primeiros episódios, trabalhando bem essa ideia de a espionagem, uma série de espionagem, parecendo até um filme dos anos 80, 90, essa ideia de espionagem com os russos, algo que me agradou bastante. Até as discussões que eles levantam, que poderiam ser bem abordadas, são bem trazidas aqui. O vilão parece ter uma boa caracterização, é legal ver também os atores, porque pra mim, se você pegar todas as séries da Marvel que saiu até agora, em questão de ator, de nome de ator, esse é o que tem atores mais fortes, só de você ver uma dupla fantástica aqui, que é Samuel Jackson e Olivia Colman. Só aí você já mata qualquer outra série da Marvel em questão de tamanho de ator dentro da série. Mas tem vários outros atores competentes aqui. Então os 2 primeiros episódios não são excelentes, tem vários problemas, mas eles de modo geral conseguiram me agradar em vários pontos. O problema vem a partir daqui, quando tem que seguir a história a partir daqui. Afinal, essa série tem 6 episódios, então 3 episódios é a metade e aí começa a segunda metade. Nessa primeira metade, a série já não consegue colocar um ritmo interessante. Do terceiro episódio pra frente, os assuntos começam a não ficarem tão interessantes. O roteirista não conseguiu desenvolver ideias como, por exemplo, pessoas que não são do seu país, que não são aceitas no país dos outros. A ideia, por exemplo, de preconceito, até de racismo em certos pontos, são assuntos interessantes que eles colocam, eles levantam a bola para discutir, mas nunca são desenvolvidos. A ideia também de como funciona uma nação e como uma nação dentro dela, você não pode confiar em todo mundo. Existem assuntos, existem temáticas, existem ideias super interessantes em Invasão Secreta. Existem discussões que são relevantes para hoje em dia e colocaria perfeitamente nessa série. Eles até abordam ela muito por cima, mas na hora de desenvolver, mais na hora de ir para realmente o que deveria ir, que é vamos aprofundar nessas ideias, eles não aprofundam em nada. Eles fazem com que do episódio 3 para frente tudo isso se perca. E o mesmo vale para investigação. Essa parte da série ser uma série de investigação também se perde ao longo da série. É muito forte nos 2 primeiros episódios e a partir do terceiro se perde completamente no que eles estão querendo passar. Então até nesse ponto eles acabam se perdendo. Outra coisa que eles se perdem muito na série, na verdade eles nunca acertaram, são as sequências de ação. Desde o primeiro episódio até o 6º, eles colocam algumas sequências de ação na série, mas eles nunca fizeram uma boa sequência de ação. Não conseguem colocar bem a parte do combate físico, não conseguem colocar muito bem a ideia de luta um contra o outro, e isso acaba afetando muito a série. Tinha que ter uma coisa muito parecida com o Capitão América, o Soldado Invernal. Ali sim tem bastante luta do Buck contra o Steve, e quando tem as lutas são bem feitas, são bem coreografadas. Faltou isso aqui. As lutas são duras, são robóticas,
são mal filmadas, mal dirigidas, com muito cortes, não tem impacto nenhum. E a luta final, no último episódio, é completamente decepcionante, porque a forma como eles trabalham para chegar naquela luta, e a forma como o diretor trabalhou aquela luta, misturado com o CGI, é algo terrível. E o orçamento dessa série foi muito alto, merecia um CGI melhor. Tanto nessa cena, quanto numa cena, num ponto da temporada, onde vai ter uma morte de um personagem importante, envolvendo uma briga numa estrada, onde também o CGI é péssimo. E a ideia do Super Skrull, que também é super interessante, é muito mal feita. Não me agradou de maneira nenhuma como trabalharam isso ao longo da série. Além disso, além dessa parte de discussões não serem bem aprofundadas, a parte de ação não ser bem aprofundada, os personagens também não são bem desenvolvidos assim. O Nick Fury e a sua mulher são bem desenvolvidos, é o melhor arco trabalhado aqui. Mas existem vários arcos nessa série que não funcionam bem. Vamos pegar o arco do vilão, o Gavin. Ele é um vilão que ele realmente deveria ter sido desenvolvido ao longo da série. Ele foi tão mal desenvolvido, tão mal trabalhado, que quando chega no penúltimo episódio, ele tem um discurso e ele muda de personalidade de uma forma que cria uma incoerência, porque o roteiro nunca utilizou bem o personagem dessa forma. Então já quero uma grande incoerência. Além disso, outra personagem, como por exemplo a filha do Talos, é uma personagem fundamental para a série como um todo. Pro sexto episódio, ela deveria ter uma função na série. Ela devia ser aquela pessoa que tem uma dúvida de qual lado é certo, qual lado dos Skrulls é certo, se os humanos é certo, e ela é pra ser esse ponto de ser o público dentro da série. Mas a série desenvolve tão mal a personagem, que as atitudes dela começam a ficar forçadas e você não compreende, você não cria uma ligação com ela. Isso é um grande problema. Até em relação aos Skrulls, os Skrulls a gente não sente muito os Skrulls, porque a gente não vê eles. Não sei se a série precisava de mais episódios para desenvolver mais esses núcleos secundários ou de um roteirista melhor para trabalhar melhor esses personagens. Porque além da história ter arcos que não são bem desenvolvidos, bem aprofundados, bem trabalhados, as personagens também não são assim. E atores competentes são mal utilizados aqui, como por exemplo a Olivia Colman. A Olivia Colman é ganhadora do Oscar, ganhadora do Emmy, atriz consagrada, e ela está na série. E ela é praticamente jogada de lado. O mesmo vale para Emilia Clarke, que eu acabei de mencionar aqui. Eles são atrizes nesse caso que, por exemplo, você espera que usem eles, mas parece que a série tá mais usando eles para algo futuro da Marvel. E essa é uma sensação que essa série passa o tempo inteiro. Que ela é uma série descartável, que ela é uma série que você não precisa assistir, que é uma série que daqui uma semana você nem vai lembrar o que acontece nela, e que daqui uma semana, quando sair alguns filmes, ela vai perder completamente sua utilidade. Ela parece mais para inserir que os Skrulls estão na Terra do que realmente construir uma história, construir o que pode acontecer. Isso prova no final da série, porque existem mortes na série, existem mortes que eram para ser impactantes na série, existem momentos impactantes na série, mas no final dela, a conclusão da série desfaz tudo isso, fazendo com que até as grandes consequências que a série tem não tenha peso nenhum. Uma série que não tem peso. Mais uma série da Marvel que parece que não precisava existir, que não deveria existir, porque nem os assuntos mais interessantes eles conseguem englobar como um todo. Inclusive, se você parar para ver Invasão Secreta como um todo, ela é uma série que ela não consegue trabalhar quase nenhum elemento tão bem feito. E até os elementos que estavam funcionando, ele acaba caindo no meio do caminho. Pra mim, se for pra essa série só dizer que os Skrulls estão no meio de nós, que os Skrulls estão vivendo entre nós, era melhor ter feito um curta ou ter realmente só usado ele na cena pós-créditos. Porque essa série não precisava ter existido, sendo a pior série que a Marvel já fez até agora. Concluindo, Invasão Secreta tem seus pontos positivos, tem boas atuações de atores muito competentes e que fazem mais do que o roteiro entrega pra eles. Tem boas discussões que em alguns momentos são bem trabalhadas, mas outros nem tanto, como por exemplo, o arco do Nick Fury com a sua mulher é super bem trabalhado, e ao mesmo tempo, nos primeiros episódios, os dois primeiros, eles até funcionam bem, e considerando que são 6, é quase metade da série. Mas mesmo assim, a série falha em quase tudo que tenta fazer. Desenvolvimento de personagens, cenas de ação, a parte de espionagem, desenvolvimento de assunto. A série realmente é muito fraca, sendo a pior série da Marvel pra mim até agora. E por isso que eu fecho a série Invasão Secreta com uma nota 3 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série Invasão Secreta? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.